nosso precioso Jesus Cristo. Nesta hora que chegamos até este momento, como adoradores, nós entramos por essas portas, entramos nesse santuário, entramos neste lugar que foi construído, adequado, santificado como santuário, a um lugar onde nós nos encontramos para ouvir a coisa mais preciosa que existe na face da terra, a mensagem do dia, mensagem esta que prepara-nos para o arrebatamento. Senhor, assim como o Senhor nos deu força lá no princípio para sairmos do mundo das denominações e entrarmos neste caminho, nos dê força agora para nos mantermos na fila, no caminho até o arrebatamento, porque não é para aqueles que começaram na mensagem, é para aqueles que irão terminar na mensagem. O mundo é mau, nosso inimigo é o maior que existe, o diabo. Mas o nosso Deus é maior que ele, se tão somente não sermos teimosos, desobedientes, irreverentes em relação ao que Deus tem nos deixado. Abençoe esta reunião nesta manhã, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, é que pedimos. Amém. Bom dia, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus por essa oportunidade. Nós temos que remir o tempo hoje, né? Nós temos que começar a apresentação do DVD às 9h40, dá 1h20 a palestra. E esta palestra foi ministrada no penúltimo encontro de pastores lá em Goiânia, feita por mim, antes do pastor Francisco Rodrigues de Melo. Tanto que eu vou mencionar algumas coisas na palestra, porque após a palestra do pastor Francisco, eu tive uma participação também. Não ficou gravado, mas junto com o plenário somente. Então vou mencionar algumas coisas assim, como eu disse ontem e tal, foi por causa disto. E gostaria que vocês anotassem, né, os destaques, os pontos que é sobressalente para vocês. Como eu anunciei ontem, gostaria de ouvir os destaques dos diáconos principalmente, né? Eles vão anotar. Quero saber desses homens que estão bem próximos da gente, se eles estão bem alinhados, estão falando a mesma língua, estão tendo a mesma sensibilidade espiritual, estão vendo, né, junto com a gente. Senão é um motivo para abrir, né, os olhos. Então, mesmo aqueles que não estarão aqui hoje à noite, mesmo aqueles que não têm internet ou não acompanham os cultos domingo à noite, boa parte deles acompanha, outros não acompanham. Então, após o culto, você escreve e entrega aí para o operador técnico da igreja. E se você não tiver como enviar à noite, ele já vai enviar o seu destaque, né? E à noite nós vamos ler. Esse é um pedido que eu estou fazendo, né? Não estou te obrigando, não. Estou só sugerindo, né, você fazer isto. Para nós é importante. Não somente eles, mas todos vocês aqui, pessoas que... os líderes de cântico, né? As pessoas que usam o púlpito. E isso é muito importante. E essas pessoas... como é que elas estão enxergando as coisas, né? Enxergando as coisas. Então, você pode participar à noite
através da internet, enviar os seus destaques. E à noite estaremos aqui, aquele companheirismo, com a mocidade, com toda a igreja, e temos um trabalho com vocês, e já é assim, um tipo de uma preparação de algumas coisas para o nosso encontro de pastores. Já estamos trabalhando, né, nos bastidores, né, na minha casa, eu, meu filho, e os irmãos também já estão aqui na igreja trabalhando, fazendo algumas pequenas reformas, reparos, arrumando, tomando providência. Então nós estamos todos, né, trabalhando nesse sentido. Já até falamos dos hinos, eu acho que vocês anotaram os hinos que eu mencionei. Nós vamos usar, são hinos que nós já cantamos aqui mesmo. Durante esse tempo, o tema é o mesmo, que é o caminho mais excelente. E como nós sempre fazemos, né? Por vários anos temos feito assim, segundo a inspiração de Deus. Eu gosto de trabalhar num assunto por um tempo mais longo, para que as pessoas fixem, né, aquilo. A gente não quer dizer que é sempre assim, que foi sempre assim, mas Deus nos dá uma inspiração, Ele nos leva até quando Ele quer, onde até a gente enxerga, né? Eu tenho uma pergunta aqui que eu quero respondê-la. As crianças estão aí, as que estão aí, pode vir para a frente, né? Hoje está chovendo aqui um pouquinho em Bauru, né? Mas é um chuvisqueirão só, não está atrapalhando ninguém, não. Eu sei que tem pessoas que têm impossibilidade, estão impossibilitadas de vir à igreja. Então, quem tem impossibilidade de vir é porque está impossibilitado de vir, né? Quem tem embaraço para vir é porque está embaraçado, né? Então, quem tem fraqueza para vir é porque está fraco. Então, quem vê problema para vir é porque tem problema. Então, todos nós rompemos dificuldade e aqui estamos, né? Amém? Então, já estão aqui, já vamos participar, enquanto eu vou abrir aqui a pergunta. Salmos, capítulo 4, versículo 3. Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Amém. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Salmos 40, versículo 1. Salmos 34, 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas. Amém. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus substante eternamente. Isaías 40, versículo 8. Amém. Deus é a minha fortaleza e minha força. Perfeitamente Ele desembaraça meu caminho. Segunda Samuel 22, versículo 33. Amém. Alguém vai cantar? Irmã Júlia? Somente a Júlia? Então canta para nós aí, irmã Júlia. Pode se sentar os demais. Deus abençoe, né? Um dia
Amém. Deus abençoe a igreja que está em Óleo, Ourinhos, Botucatu, Lençóis Paulista, Santa Cruz, Rio Pardo. Estamos aguardando vocês aqui à noite. Os destaques que eu falei não é só os diáconos, né? É os administradores, os técnicos, os dirigentes de cânticos, os tesoureiros, essa equipe mais próxima, né? Isso é importante. Deus abençoe Moairto, Vera Meneguim, Cornélio Procópio, Paraná, Moairto Moreira, irmão João, irmã Romilda, em Jaú, irmã Odete, família em Bauru, irmã Nina em Agudos, irmão Josias e família em Avaré, irmão Aparecido Andrade e família em Agudos, irmão José Ferreira e família em São Manuel, meu Valdir, irmã Sanise Andrade em Avaré, irmão João e família em Agudos, irmão Josafá, irmã Terezinha em Pardinho, irmã Marina em Pardinho, irmão Eliseu, irmã Adriana, irmão João Vitor em Agudos, irmão Moisés, irmã Terezinha Chinardi e Adalberto em Taubaté, irmã Abigail em Bauru, irmã Aline Barros, Aline Ramos e família em Cruzeiro, irmão Gerson Martins em Agudos. Deus abençoe vocês, Deus abençoe também o horário do culto, né, para os jovens. Obrigado, né, por essa lembrança, né? Ele está no site, está às 19 horas? Não, mas não é 19 horas, é mais cedo, né? É às 18 horas. Obrigado pela lembrança, né? Então, 18 horas, eu não tinha notado isto, né? Então, não é como está aí às 19 horas, não, que ficou no horário normal do culto. Então, é 18 horas. Muito bem, irmãos. À noite vamos fazer também, eu falei com o irmão Wilson, quinta-feira, ele tem trabalhado conosco, nos auxiliado aí no púlpito, e é assim um tipo de um reconhecimento, né, como um obreiro auxiliar da gente, uma coisa mais oficial, né? Já deveria ter feito isso há mais tempo, até achei que tinha feito. É uma oração especial, uma consagração nesse serviço que ele está fazendo. Nós vamos fazer hoje à noite, né? Tem sido para nós de grande ajuda, para mim, para todos os irmãos na região, né? Amém? Graças a Deus por isto. Muito bem, irmãos, nós temos aqui essa pergunta, mas ela vai ter que ficar para outro dia, viu? Não é uma coisa assim tão... É mais uma pergunta bíblica, né? Ela vai ter que ficar para outro dia em função do nosso tempo. Só quero voltar num destaque do pastor Francisco Rodrigues de Melo na palestra anterior. Domingo passado, um dos destaques é este, ele se referindo aos pastores. Devemos falar todos a mesma coisa, em relação à Bíblia, em relação à mensagem. No início da mensagem, nós tínhamos poucas mensagens traduzidas, e nós tínhamos mais da mensagem dentro de nós. E hoje, aproximadamente 300 mensagens traduzidas, parece, né, que temos menos, né, a mensagem dentro de nós. Pelos frutos os conhecereis. Então, há uma preocupação dele, como pastor da igreja dele, do rebanho dele. Há uma preocupação minha, de outros pastores, não só com suas igrejas, mas por fazermos parte de um plenário de ministros. Então, nós trocamos essas experiências, e é exatamente isso que nós iremos ver nesta manhã, né? Palestra ministrada por mim, a convite do pastor Adildo de Souza Sena, que tinha o tempo à disposição dele, e ele me convidou de surpresa, né? Vocês vão ver que foram assuntos que nós já estamos pregando, estamos pregando, e vamos até onde Deus nos dirigir, né? Amém? Então, que o Senhor abençoe, acrescente as bênçãos em sua palavra. Vamos ouvi-la, então? Deus ajude a todos nós nesta manhã. Foi uma surpresa para mim o convite do pastor Adil, mas como a carta avisa, você tem que vir preparado, né, para
certo que para pregar é uma coisa, uma palestra. Não, fica aí. É um caminho. Mas a gente quer se colocar aqui para ajudar, acrescentar alguma coisa, ou simplesmente às vezes abrir um assunto que depois outros irão acrescentar algo e melhor, né? Concluir. Então Deus abençoe a pastora Adil. Estivemos junto com ele ali em Mogi, sepultamento do pastor Joaquim Dias. Nós estávamos ali por perto, não podíamos deixar de ter ido lá. Ele sempre nos convidava para voltar lá. Estive lá no tempo do pastor Magalhães. Ele dizia: um dia eu volto, né? Um dia eu volto. Aí eu voltei, né? Não daquele jeito, mas estava programado daquela forma. Um bom irmão. Uma sequência de ministério, pastor Joaquim Dias, pastor Adil. É uma sequência, né? Pastor Adil nós conhecemos desde 30 e poucos anos atrás. Como eu sempre digo, nós nunca brigamos, né? Nós nos damos muito bem. Ele fez parte da minha consagração. Eu conheci a mensagem através do meu pai. Ele colocou a mensagem na minha mão e a mensagem me atraiu. História da minha vida. Então, quando eu li, aquilo me atraiu. E decidi o batismo no encontro de Anápolis em 81, escola dominical, pregada pelo pastor Joaquim Gonçalves Silva. Então, de lá para cá, estamos militando já há 25 anos como pastor lá em Bauru e região. É claro que você vem para cá, você pega alguma coisa, e a gente pegou, né? Juntou algumas coisas ali, as mensagens na pasta que a gente está pregando e mais alguma, mais ou menos como o caçador, né, que vai para o mato. Mesmo que não vai caçar, você não pode entrar no mato sem espingarda, né? Não sabe o que você encontra. Então a gente pegou ali algumas coisas rápidas. Pegou ali uns cartuchos, né? Mais fino, mais grosso. Agora o que vai usar é difícil, né? Eu cacei muito. Eu gostava muito de tirar o voo. Pratiquei muito isso. E a gente caçava, tinha alguns critérios. A gente tinha 4, 5 caçadores, um tipo de caça em lugar descampado. Tem algumas regras, né? Você espalha 4, 5 pessoas e você não pode atirar o bicho no chão e não pode tirar do horizonte para baixo, 30 graus mais ou menos para cima, sempre que você pode atingir o companheiro no tiro. E às vezes podia até passar uma caça tão boa no jeito, você levava a arma, está muito baixo o cano nessa, deixa voar, né? Porque pode pegar meu companheiro. O tiro pode pegar no companheiro, né? É um cuidado, né? Tinha que ter. Diferente um pouquinho da espera, né? Espera um pouco diferente. Mesmo que você entra num lugar, você leva o cartucho certo para aquele tipo de caça, mas leva às vezes mais grosso, né? Que você pode encontrar um bicho maior, né? Pode usar um mais grosso. O irmão Bruno não era caçador de uma espingarda só. Ele tinha um arsenal. Como caçador. Eu não tinha lá uma 32, né? Uma 28. Arma de mateiro, campeiro, garimpeiro. Tinha várias armas. Ele sabia qual arma ele usava. Contudo, quando ele matou o urso, foi com uma arma de calibre muito fino. Mas por causa da visão. O irmão que estava com ele disse: mas irmão Brana, o senhor vai matar o urso com essa arma de calibre tão fino assim?
Na visão foi assim, ele vai vir, eu vou tirar, ele vai vir rolando e vai parar aqui. Mas ali já era um sobrenatural. Acho que se ele fosse esperar o urso mesmo, como William Branham, ele ia usar outra arma, né? Mas então a gente às vezes pensa em usar uma arma e Deus faz algo com aquela mesma, né? Então, Deus ajude a nós. Muito bem, irmãos. Eu gostaria de falar um pouco nesta manhã, até voltando nas palestras de ontem, voltando um pouco naquilo que nós falamos ontem, nós poderíamos falar, descer tecnicamente, no assunto da roupa, do sapato, da sensualidade, da vulgaridade, como mostrou bem o pastor Francisco. Ela tem entrado. Você poderia associar isso com a mensagem invasão dos Estados Unidos. Você sabe, quando a enchente sobe, ela entra na casa do incrédulo, mas também entra na casa do crente. Então é uma invasão. E o pastor tem que tomar esse cuidado, porque o pastor, ele é um atalaia. Eu lembro acho que foi o pastor Joaquim que contou a história do macaco, né? O macaco entra na roça de milho e tem um macaco que fica lá em cima, um macaco mais experiente, e a macacaiada começa a roubar o milho, né? E o macaco de cima, quando vê o fazendeiro vindo, ele dá um grito, né? E a macacaiada cai no mato. Mas se o macaco de cima falha em gritar para eles que o perigo está vindo, o fazendeiro vem, atira e mata o macaco. Depois os demais pegam o macaco, pegam o atalaia e... Então o pastor é isso aí, né? O atalaia, né? Ele é o atalaia. Então nós queremos lembrar um pouco disso daí, do que foi falado. Mas eu quero ler aqui uma escritura, para não ficar falando muito antes da leitura, né? Mas eu quero falar alguma coisa em torno da missão nossa do pastor, porque nós estamos no seminário de pastor. Eu acho que vocês vieram aqui para ouvir assunto de interesse de vocês. Amém? Não posso não dar muito, mas alguma coisa será de utilidade. Eu creio que estamos todos no mesmo barco. Quantos creem? Você pode levantar a mão? Estamos todos no mesmo barco? Então nós vamos falar de assunto de dentro do barco e de fora do barco. Então tem assunto que é de dentro do barco, tem assunto que é de fora do barco. E às vezes nós estamos falando de assunto de dentro do barco, alguém vem com a ideia, não, mas não precisa mexer com isso aí não, porque quando chegar lá na ilha, lá, nós estamos indo, vai resolver tudo. Não, mas nós estamos com um problema dentro do barco. Problema dentro do barco, problema fora do barco. Amém? Vamos ficar de pé para lermos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Efésios 4. Aproximadamente uns 400 ministros. Filipenses capítulo 1, 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele, sujeito oculto, que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como vai fazer isso? Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para quê? Com que objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos.
querendo o aperfeiçoamento dos santos. Foi aquilo que eu disse em reuniões diferentes e mencionei ontem. Ou nós assumimos que tem que ser através de nós, que nós temos tudo na mão, ou então vamos crer na ressurreição isolada do irmão Branham, que está incompleto a mensagem ainda. Ele tem que voltar para trazer um poder maior, aí tudo vai ser resolvido. Nós não cremos assim, então tem que ser assim. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, a noiva, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, quer dizer, cresceu, levados em roda por todos os ventos de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Oremos. Senhor Jesus, foi o Senhor que disse: sem mim nada podeis fazer. E agora, Senhor, precisamos mais ainda do Senhor. Não importa quanto vamos falar, quanto vamos repetir, mas que o Senhor só vivifique o necessário para aquilo que precisa ser lembrado, recordado, ajudado, alinhado. É para isso que viemos aqui, Senhor. É um seminário de ministros, de pastores, e nós temos responsabilidades. Ajude a mim e a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode sentar, obrigado. O povo só será aperfeiçoado através de um púlpito aperfeiçoado. Não tem povo aperfeiçoado através do púlpito de outro ministro. O povo é aperfeiçoado através de um púlpito aperfeiçoado. Agora, o homem é o agente de Deus na terra. O sistema de Deus na terra para cuidar das ovelhas do povo é pastor, igreja. Um pastor também é ovelha, ouvimos isso, porém tem diferença. Pastor é ovelha. Já ouvimos há muitos anos atrás que de boas ovelhas é que dão bons pastores. Então, o pastor também é ovelha, mas tem uma diferença. Ele carrega um ofício, e por carregar um ofício, isso faz dele diferente. Ele tem um fórum diferente para tratar dos seus problemas. Um fórum do que um membro comum. Ele é elegido por tempo indeterminado, diferente de diáconos e outras coisas mais, outros cargos mais. Ele tem um fórum diferente, como um militar. Temos vários militares aqui, fazem parte da sociedade, são humanos, mas quando tem problemas para ser tratados, corrigidos nas suas falhas, nos seus delitos, eles têm fórum diferenciado do civil, instâncias. Eles têm até prisões diferenciadas, são presos em lugares diferentes. O militar, ele tem esse ofício. O pastor carrega isso. Não pode ser tratado como ovelha nesse sentido, não. O pastor é o cargo mais importante da face da terra.
é o mais importante. Vamos esquecer agora a parte da indignidade, fraqueza e tal. Você tem que assumir isso daí. Não é o presidente, não é isso não. É o pastor que cuida com aquilo que é de Deus. Então, o ofício faz a diferença. Esse plenário aqui é um lugar que o profeta nos indicou, nos orientou, dito por muitos pastores do mundo, né? É uma coisa singular, graças a Deus por isso. É um plenário para nos ajuntarmos e tratarmos de assuntos profundos, na ordem, conduta, doutrina, correções, né? De maneira geral, como pode surgir alguma aqui agora, através da mensagem. Ele cumpre esse papel. Esse é o papel que ele cumpre. Surgem certas situações na vida nossa, na igreja, em tudo, que a gente tem que tomar cuidado, que é melhor você às vezes ter um sistema que pode estar incompleto, mas ele tem que funcionar, do que você às vezes pegar um que não é. É como um pastor, às vezes, é um novato, ele tem que aprender, ele tem que aprender. Sempre estamos aprendendo, né? Sempre estamos aprendendo. Eu me lembro de uma frase do pastor Joaquim: seja mais forte do que a sua condição. Então nós vamos assim, alinhando desta maneira aquilo que nós vamos e concluindo aqui, né? Seguindo, né? Vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. A mensagem que nós temos é suficiente para o rapto. Se pudéssemos ter todas 1120, ótimo. E aqui nós temos traduzido no português é o suficiente. As mensagens de Mombrana, elas são completas. Se o rapto for o ano que vem, ela é completa, perfeita. Se o rapto for daqui 10 anos, ela é perfeita. Se o rapto for daqui a 50 anos, a mensagem é perfeita, porque Deus conhece o tempo. Não precisa, a mensagem não precisa de nenhum adendo. Na mensagem de dores de parto, 102, se não me falha a memória, o profeta diz assim: Deus vem ao profeta e não ao sacerdote. Deus vem ao profeta e não ao sacerdote, em relação ao plano. O pastor tem direção e inspiração para pregar aquilo que o mensageiro deixou. Então toda a nossa inspiração, por melhor que seja, ela tem que vir no Urim Tumim. Tem uma direção para fazer isso, uma inspiração para fazer aquilo. Bom, o pastor trabalha desse jeito, entregar essa mensagem para o povo. Ela tem que vir na Bíblia, no Urim Tumim. Eu particularmente creio o seguinte: a fé para o rapto estão nas mensagens, estão ali. O ofício busca ali, não na experiência particular de qualquer outro pregador, pastor, algo assim. Então a mensagem vem ao profeta, é isso que nós temos. Nós temos que trabalhar com ela. Então a mensagem para nós é a caixa de ferramenta. Caixa de ferramenta. Estou falando muitas coisas aqui que tenho falado nas escolas dominicais minhas. Caixa de ferramenta. Mas você pega uma caixa de ferramenta, você tem ali, não sei se quem conhece isso, mas eu vou falar uma coisa aqui, você tem, às vezes a pessoa tem um martelo só na vida. Eu tenho uma meia dúzia de martelo em casa, até chegar na marreta. Então você tem um martelo de 100 gramas, você tem um martelo com orelha, martelo sem orelha, martelo de sapateiro, martelo de funileiro, martelo de serralheiro, martelo de carpinteiro, martelo de bola. Né, irmão Jair Flores? Mecânico só tem duas ferramentas, né? Talhadeira e martelo. Os mecânicos eram assim: me dá uma talhadeira e um martelo que eu arrumo o seu carro.
Agora, a pessoa tem um martelo desse tamanho, 250 gramas, 300 gramas, pregar um preguinho desse tamanho, você pode esperar que você vai quebrar o dedo. Ou tem um prego desse tamanho, pega um martelinho assim, você vai bater, o prego não entra. E a mensagem tem tudo isso para nós. A mensagem tem tudo isso. E às vezes no mesmo serviço você usa vários tipos de martelo. Marreta. Como é que você vai usar marreta no acabamento? Vai sentar os azulejos com marreta? Eu tenho um martelo de borracha, é só fazer para ver se está fixado mesmo. Nós não estamos no tempo da marreta mais. Nós estamos no tempo de acabamento. Você tem uma obra, você tem um alicerce. Se você faz o alicerce e a caixa abre, 2 dedos para lá, 2 dedos para cá, tudo bem. Vai cobrir de terra mesmo? Mais ou menos era assim o evangelho de Lutero. Você sobe a parede, às vezes os tijolos ficam meio torto. Aí o pedreiro fala, não, no reboque nós acerta. E às vezes dá um acertado no reboque. Vê o reboque, a próxima etapa acerta. Mas o reboque não ficou bom ainda, o pedreiro fala, não, aguenta a mão com o pintor, quando chegar ele acerta. Ele dá uma massa fina aí, e às vezes acerta e pinta. Eu já tive pedreiro que ele diz, acabamento eu não faço. Eu já vi pedreiro assumir fazer telhado e foi um irresponsável, não sabia fazer telhado, estragou o telhado do irmão, cortar madeira com facão. Mas tem pedreiro responsável. Ele disse assim, eu não sei fazer acabamento. Foi o assunto lá foi da África, que o profeta falou, você devia ter vindo aqui na América, né? Tem um aqui que sabe fazer acabamento, vocês não deram conta lá? Em relação aos pregadores, né? Que expulsou o demônio não saiu, foi isso mesmo? Billy Graham, né? Que humildade, gente. Então foi quando eu dei aquela expressão, né, pastor Joaquim, eu usei daquela liberdade. Quem é que foi para a porta do mercado? Foi um querubim? Ou foi um homem? No começo foi um homem. E agora? É homem de novo. As mensagens são as mesmas, porém a unção faz a diferença. Então a novidade do culto é a unção. E esta unção para o tempo final é equipamento de alforge. Tem, não tem. Não fica justificando com isso, com aquilo, porque isso, aquilo, mensagem estava aqui, mensagem estava ali, a coisa invadindo, e a coisa apertando, e a moral indo para baixo. Não adianta, gente. É unção para a hora, o momento, e está no alforje. Não é tanto que você lê, não é tanto que você ora, é automático. É automático. Vocês têm essa experiência com vocês. Então não se trata aqui de rotular ninguém, não, é só de reflexão. Eu digo com certeza, eu posso não ser essa pessoa para chegar até o fim, para estar aqui, para transformar os corpos, porque nós falamos de arrebatamento, mas antes disso tem um concílio mundial, antes disso as portas vão ser fechadas, mas todos terão que ter o Espírito Santo. Muito bem. Na mensagem Conferências 70, é a mensagem Conferências 292. Eu não marquei errado, está aqui mesmo. Veja se esse homem precisava dessa oração. Isso aqui é uma ajuda para nós. É um tônico, né?
É por isso que posso chegar até a plataforma. Não tenho medo de que algo vá surgir e algo vá acontecer desta maneira ou daquela maneira, ou falhará, ou de que algo dê errado. Não, eu olho para o meu sacrifício. Irmão Brana falando dele. Billy, se referindo a ele. Billy, o que você fez essa semana? Fiz o suficiente para morrer, disse, em 1 hora. Para começar, sou pecador, mas estou olhando para aquele que me dá a promessa. Amém? Olhando para aquele que disse assim: não tema, permaneça aí, por esta causa você nasceu, eu te levantei com esse propósito. Então todos os demônios do inferno não podem me fazer mover. Eu me encontro aí em Cristo, esta rocha sólida. Então nós temos que carregar esta convicção daquilo que nós somos. Voltando um pouquinho nessa mensagem, melhor, indo 281, o profeta chama a atenção para isto. Deus tem que julgar a igreja por meio de alguma coisa. Deus tem que julgar o mundo por algum padrão. Vocês creem nisso? O profeta está perguntando, a congregação diz amém. E se ele vai julgá-lo pela igreja qual igreja? Se ele o julgar pela católica romana, a grega está perdida. Se ele julgar pela grega, a romana está perdida. Se julgar pela metodista, a batista está perdida. Se julgar pela batista, a dualista está perdida. Se julgar pela dualidade, a trindade está perdida. Se julgar pela trindade, ambas estão perdidas. Aí está. Que é isto? Que é isto, irmãos? É um monte de bobagem. Deus tem de ter algum padrão. Se eu tivesse de me unir a uma igreja, qual deveria me unir? A só uma. E você não se une a essa. Você não se une a essa. Já estou na família Brana há 54 anos e nunca me uni à família. Eu nasci Brana, sou Brana porque meu pai é Brana. Sou cristão porque meu pai é Deus. Amém. É com base nisso que somos cristãos. Não somos cristãos, nós somos cristãos. Nós nascemos do seu Espírito, e com o Espírito de meu Pai em mim, tenho os atributos de Deus em mim, e eles se mostram como se mostraram em seu Filho Jesus Cristo. Aí está. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu te revelou, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se Deus julgar o mundo pela igreja católica, a protestante está perdida. E assim consegue as demais. Pulando para o 287. Mas aqui está pelo que Deus os julgará. A palavra. Esse é o padrão. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará. Baseado nisso, tomo minha posição. Qualquer outro terreno é areia movediça. Qualquer outro terreno é areia movediça. Em Cristo a rocha sólida estou firmado. Qualquer outro terreno é areia movediça. Amém. Esse é o padrão. Quem trabalhou já em empresa, como eu trabalhei em grandes empresas que têm produtos seriados, você produz peças e assim por diante. Então tudo que é produzido passa por um padrão, e o padrão ele é estabelecido. Você faz uma peça, passa no padrão, passa, não passa, passa, não passa, passa, não passa, passa, não passa. Aquele padrão tem medida, foi estabelecido aquilo no projeto. Tem um projeto
em cima do projeto estabelece o padrão de medida, e todo aquele corpo, todas aquelas peças que vão ser feitas, elas passam por aquele padrão. Passa, não passa? Passa, não passa? A pergunta é essa: se os homens dão conta de fazer um padrão, Deus não dá conta? Deus tem um padrão, e quem usa o padrão somos nós. O padrão está na mensagem. Agora, é claro que existe algo, se você não mexe com peça, coisas inanimadas, você mexe com pessoas, tem vida de livre-arbítrio, tem capacidade de escolha, tem tudo isso aí. Existe o legalismo e o liberalismo, nenhuma das extremidades presta. Não há virtude nos extremos, há só virtude no centro. O liberalismo e o legalismo. Existe certa circunstância que tem que até mesmo ter um pouquinho de legalismo. Preste bem atenção nisso para você não me entender mal. Não é um legalismo, mas é como dizer para a pessoa: vai ali desse jeito, faça desse jeito. Por causa da baixa maturidade. É como a democracia que nós temos nesse país. Povo imaturo com democracia só dá libertinagem. Então, esta liberdade da democracia, nós estamos numa democracia. Você teria direito de você usar o seu cinto de segurança ou não. É democracia. Mas neste caso foi explicado, foi entendido, e até hoje muitos não entenderam o uso do cinto de segurança ainda, que é para o seu bem. Então usou-se uma força legalista. Vocês vão ter que usar, se não usar vai pagar. Então isso que é legalismo. Você força uma pessoa a cumprir alguma coisa. Então na igreja nós não forçamos ninguém a cumprir nada. Nós pregamos, nós ensinamos, nós redarguimos. Mas aí vem a questão que foi mencionado ontem. Sim, nós temos o trigo, nós temos o joio. Nós temos uma igreja dentro da outra igreja. Nós temos 3 classes de crente. E isso é verdade. O pastor tem direção, o pastor tem inspiração. Agora, em se tratando de você separar alguém para ocupar um cargo específico na igreja, tem um padrão. Você nunca colocaria um diácono, se ele é infiel, numa dizimista, você não colocaria, porque ele não passa no padrão. Já no começo não passa no padrão. Mas se ele é um membro da igreja, se ele toma da ceia, isso é com ele. Então são critérios do pastor, compete a ele, isso sim. Por quê? Vamos falar um pouquinho mais para frente. O pastor é a porta. Ele é a porta. Ele é o atalaia, ele é a porta, ele é a boia da caixa d'água. Então, a questão é desse critério, dessa decisão. Eu vou voltar no assunto. O irmão Brana tinha aquela moça ali trabalhando na igreja, tocando. Ela não estava enquadrada com o padrão. Ele, sendo profeta, conhecia o espírito dela. Ela tinha um bom espírito. Eu não sei como que ela prosseguiu depois, mas eu creio, conhecendo o irmão Brana como eu conheço, eu creio que se aquela irmã continuasse daquele jeito, ele pediria para a irmã descer o teclado, não tocar mais. Ele faria isso. Eu conheço o irmão Brana, ele faria isso sim. Ou então me convença de que eu não conheço ele. Conheço ele através da mensagem. É um critério. Tem que ter um critério. Então não é só isso, porque às vezes nós saímos de um extremo, vamos para o outro extremo. Então isso entra na ordem, conduta e doutrina. Se nós lermos a mensagem do irmão Brana como elas são para a igreja, todas as mensagens têm ordem, conduta e doutrina. Porque quando nós tomamos uma decisão, nós homologamos um comportamento. Você homologa aquilo. Por exemplo, o irmão Brana batizou um homem fumando, certo? Vocês lembram disso? Amém? Eu não posso fazer isso.
é critério não batizar um homem fumando, mas ele era profeta porque ele viu lá na frente. Mas eu respeito, se você está fazendo a mesma coisa com alguém que você teve uma direção, Deus te ajude. Mas nós temos que pregar, aqui está na letra, porque é a letra que tem que ser vivificada. Então a letra é a mecânica, a unção é a dinâmica. Por isso que nós oramos e pedimos: Deus, nos dá a unção do irmão Brana, um pouco que estava sobre ele, para que ao pregar essa mensagem aqui, seja aquele mesmo Espírito alimentando a igreja. Mas aí nós falamos: não, mas é dinâmica, é dinâmica, é dinâmica. Tudo bem, de que adianta você ter um carro, um V8, os americanos têm muito lá, ter um V8, gasolina de primeira, entendeu? Regulado, injeção, vela nova, tudo equipado. Isso tudo vai levar na dinâmica, gasolina da melhor, faísca, vela, tudo, a dinâmica está perfeita. E o pneu está careca. Quanto mais você corre, pior fica. Você vai capotar. Então tem que estar junto, mecânica e dinâmica. A mecânica e a dinâmica. Nessa mensagem ainda, no parágrafo 243, o profeta diz assim: quando um médico passa uma receita, não deixe nenhum desses farmacêuticos charlatões tentar mexer nela. Se lhe derem antídoto demais, não o ajudará. Aí é que está o equilíbrio da mensagem. Aí que entra o exercício pastoral. Aí que entra a unção, a inspiração. E se puserem veneno demais, o matará. Não brinque com a fórmula de Deus. Observe da maneira que foi naquela conferência. Então, não se deve mexer na fórmula. Não se deve mexer na mensagem, né? Amém? Não estou dizendo que isso está sendo feito, não, mas nós estamos aqui no plenário. Hoje nós temos 400 ministros, nós temos novos. Então, quem sabe, boa parte que eu estou falando aqui é para reciclar e lembrar de algumas coisas do que o nosso profeta tem dito. O pastor e a porta. Mensagem Filadélfia 93. A parte final. São João 10:7 diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus falou, olha a comparação que o profeta está fazendo. Jesus falou: eu sou a porta das ovelhas. Isso é certo. Eu sou a porta das ovelhas. Ora, esta não é simplesmente uma expressão singular. Isto é verdadeiramente assim. Note em São João 10, quando Jesus está dando esta parábola, ele se chama a si mesmo de pastor. Depois ele se chama de porta. É isto que o pastor é para as ovelhas. Ele é verdadeiramente a sua porta. Revelação dos selos, perguntas e respostas. Sobre os selos, 233. Teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Claro. Isto é o que está acontecendo agora. Veja, a noiva de Cristo certamente é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, claro, ela é formada de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Isto é correto. Essa é a noiva de Cristo, claro. Ela tem um ministério, um grande ministério, o ministério da hora, e será muito humilde. Então, qual é a diferença do pastor para o rebanho? O pastor tem alma, corpo e espírito, igual ao rebanho, humano, fraquezas. O pastor também tem que ter o Espírito Santo, como a mulher tem o Espírito Santo. Qual é a diferença do povo para nós? É o ofício. Então o ofício é a liderança.
A liderança. Então, Cristo está guiando a igreja, sim, está guiando o seu povo. Mas eu sempre costumo usar uma expressão: Cristo está guiando a sua igreja. Cristo está guiando, tudo bem, Ele está guiando. Aonde? Em quem? O homem ou a gente? Tem pessoas que não têm dificuldade de dizer: o diabo está trabalhando, o diabo está trabalhando, o diabo matou, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Todas as ações erradas foi o diabo que fez. Mas o que Cristo está fazendo? Se o diabo usa o homem, Cristo usa o homem. Então Cristo usa o homem, o pastor, com um ofício, e esse ofício é a liderança, porque Cristo é um corpo teofônico, a noiva é um corpo teofônico. Então aquela liderança, e o profeta vai mais longe, ele chega a dizer: o pastor é o marido espiritual da igreja. Isso é teofônico. Aquele ofício que está no pastor, que é Cristo, é marido da igreja espiritual. Ofício no pastor não tem família, nem amigos preferenciais. Temos que lembrar de uma coisa: os familiares do pastor são também ovelhas do seu rebanho. Sua esposa é ovelha sua. Aí, um destaque aqui do encontro retrasado, na escola dominical, o pastor Joaquim diz assim: a esposa do pastor deve ser a sua primeira ovelha em casa. Sim, aí que entra o legalismo, né? Não se trata disso. Pastores têm dificuldades, eu tenho, vocês têm, tudo bem. Mas qual é o ensinamento que você tem e qual é a sua consciência doutrinária? A sua esposa está desenquadrada com a mensagem porque você pensa que ele está certo? Não, a minha esposa está desenquadrada, mas ela está errada. Já falei isso para ela e eu tenho pregado isso de púlpito. Deus te dê graça, então a igreja vai te entender. Mas se você não mostrar isso para a igreja, você já homologou aquilo, está homologado. Não tem sermão que muda mais nada. Eles estão vendo a prática da coisa em nós, na família, nos filhos e assim por diante, que está homologado. Então, o rebanho, a sua família é o seu rebanho. O rebanho é de Jesus Cristo e não é do pastor. Então esta é uma consciência que nós temos que ter, que o rebanho não é nosso e que púlpito não é emprego. Se nós tivermos essa consciência de que o rebanho não é nosso, púlpito não é emprego, não tem que ficar brigando muito por ovelha. Por que ficar brigando muito por ovelha? Não são suas. Então esta consciência tem que descer de nós. Elas não são nossas. Nós estamos cuidando da ovelha do Senhor Jesus Cristo. E o pastor, nós temos regiões, temos regionais, campos e tal. O Brasil tem essa característica, não sei outros países, na África, nos Estados Unidos, não sei. Mas o pastor é como um médico. Ele é um médico, como um médico. E o médico, se ele está num lugar, num aeroporto, numa rodoviária, na rua, acontece um acidente ali, alguém pergunta: tem algum médico aqui? Tem algum médico aqui? Ah lá, eu sou um médico, então vem aqui. Ele vem, faz respiração, cuida da pessoa, estanca aquele ferimento, não sabe quem é a pessoa, não sabe se merece, não sabe, ele cuida daquilo lá, é os primeiros socorros. Ele não vai montar uma igreja ali para cuidar daquela pessoa. Então essa é uma atitude nossa. Aonde você estiver, você é pastor. Se eu estiver lá em São Paulo, eu sou pastor, mas para ajudar o pastor Adil. Se eu estiver lá em Brasília, eu sou pastor, para ajudar o pastor Adalto. Você age com o seu ministério. Aonde você estiver, o seu ministério vai junto com você. Então tem que ter esta consciência. Tem que ter esta consciência de que o povo não é nosso. Estamos cuidando de ovelhas. E que
às vezes é melhor você deixar para lá, né? Do que muita briga, muito litígio. Então, olha aqui na mensagem Escolhendo uma Noiva, 24. O profeta diz assim: as igrejas têm espíritos. Agora, não quero ser crítico, mas a igreja tem espíritos. Mais para frente ele fala: mas você vai a uma igreja, se você observar o comportamento daquela igreja, simplesmente observe o pastor por um momento, você descobrirá que a igreja age como o pastor. Às vezes eu questiono se não apanhamos o espírito um do outro, ao invés do Espírito Santo. Chegamos a um lugar, no pastor é realmente radical e se comporta de modo suspeito, você descobrirá que a congregação é do mesmo modo. Eu te levo a uma igreja onde eu vi o pastor se colocar de pé, balançar as suas mãos de um lado para o outro. Observe a congregação, eles fazem a mesma coisa. Você toma um pastor que engole qualquer coisa, geralmente a igreja fará a mesma coisa. Então, se eu estivesse escolhendo uma igreja, eu escolheria uma genuína, fundamental, uma igreja bíblica do Evangelho completo. Se eu estivesse escolhendo uma para colocar a minha família. Por que tiveram que ser pastores? 132. O pastor conhece suas ovelhas melhor que qualquer outro. Não há ninguém que conhece a uma ovelha como um pastor. Ele tem sido treinado para isto. Ele também sabia que tipo de comida eles comeriam. Ele sabia que as ovelhas comeriam, e ele conhece suas ovelhas pelo que comem. Você disse, se você visse uma ovelha ir ali a um curral de sujeira e começar a comer sujeira, você dirá: tire esse monturo daí. É a decisão do pastor. Assim sendo, Deus soube onde mandá-los. Desesperos, 59. É a responsabilidade, a nossa missão. Jack Moore me disse uma vez: eu detestaria se tivesse de responder como o Senhor terá no dia de julgamento. Disse: Deus tem posto essas pessoas em suas mãos, e o Senhor dará conta por cada uma delas. E desde então eu tenho estado em desespero. O que farei? Permita-me dizer somente o que tu disseres, Senhor. Permita-me dizer-lhes o que é a verdade, ou não dizer nada. Isso me lança em desespero. É o que nós podemos sentir um pouco ontem, a respeito das colocações do pastor Francisco e outros pastores. Nós estamos vendo a dificuldade. E sempre que nós falamos de dificuldade, que está surgindo dentro do barco, a pessoa fala: então vamos fazer um barco novo. Não é questão de fazer um barco novo. Vamos descer do barco. Não vamos descer do barco. Não vamos fazer barco novo, não vamos descer do barco. Agora, estamos numa caminhada. Me vê um pouco de água. Estamos numa caminhada. Quem já dirigiu o caminhão aqui sabe disso. Quem já fez mudança, dirigiu o caminhão, e você vai andando no caminhão, vai andando, buraco daqui, solavanco de lá, buraco daqui, solavanco de lá. Tudo bem, você fez a carga, você está licenciado, tem tudo, está tudo certinho. Mas chega num determinado ponto que você tem que parar, ir lá na catraca do caminhão e ajustar a carga, porque balança, afrouxa a carga. É só isso. Não estamos falando de nada a não ser isso. São ajustes, são cuidados. Não existe outra mensagem. Josué não tinha outra mensagem. Nós não temos outra mensagem. É essa mensagem mesmo. E somos nós mesmos. É só ajuste na catraca. É só isso. Não tem outra mensagem. E para começar, Josué não era nem profeta, não é isso? Era no general. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Obrigado.
Ele chegava para o povo e dizia: olha o que Moisés falou, olha o que Moisés falou, olha o que Moisés falou. E nós temos que dizer para o povo: olha o que o William Branham falou, olha o que o William Branham falou, olha o que o William Branham falou. Sabemos que o tipo de Josué é o tipo do Espírito Santo, e Caleb é o tipo da noiva. Então quem atravessa é quem? Josué e Caleb atravessam. Cadê a vara do Moisés? A vara de Moisés foi para o ministério de Moisés. Foi um objeto para que ele exercesse o ministério. Josué não tinha a vara de Moisés, mas tinha a mensagem de Moisés. E quando Moisés chegou para atravessar o mar, ele tocou no mar, o mar abriu. E quando o povo chegou, porque aquela foi uma experiência nova, singular. Mas quando chegaram no Jordão, já não era mais uma experiência singular, já tinha tido uma igual. E alguém podia dizer: e agora? Cadê a vara, Josué? Cadê a vara? Cadê a vara? Nós vamos ter que atravessar. Ele falou: não, a mensagem é a mesma, mas a liturgia é diferente. A forma de usá-la é diferente. Os levitas, peguem a arca. A mensagem estava dentro da arca. Pega os varais, põe na arca, põe no ombro. E a arca era colocada no ombro esquerdo, só no esquerdo, em cima do coração. Esse aqui punha aqui, quem estava aqui punha aqui. E fala para os levitas marchar agora. Quem eram levitas? Sacerdotes. E a hora que eles tocaram o pé no Jordão, o Jordão abriu. Bom, então vamos esperar Moisés. O Jordão abriu. E eles atravessaram e ficaram no meio do Jordão até que o povo passasse. O povo passou, eles atravessaram e o Jordão fechou. É sacerdote. Hoje é sacerdócio. Mas essa aqui é a lei. Essa é a lei. É a lei. O nosso Moisés deixou a lei. E a arca agora é o nosso coração. É o coração do povo. Por isso que, como é que o povo vai ser aperfeiçoado se não tem púlpito aperfeiçoado? Se o povo não vai além da fé do pastor? Isso me aperta, isso me incomoda, isso me pressiona, mas é a verdade. Seja comigo, ou sem eu, não sei até onde que eu vou, mas isso é a verdade. Eu dando conta, não dando conta, é desse jeito. Revelação dos selos. (434) parte B, sexto selo. Então, quando ele diz: irmão Branham gostaria de ter um ministério, você não sabe o que está dizendo. Você, honestamente, você não sabe o que acompanha isto, irmão, irmã. Oh, que coisa! É a responsabilidade. Quando você tem pessoas penduradas no que você diz. Recorde, se você lhes disser algo errado, Deus requererá o sangue dela de suas mãos. Então pense nisso, é uma coisa terrível. Nós temos que refrescar, é a nossa consciência. Nós somos isso aí, somos constituídos disso daí. Elas estão penduradas aí. Então vamos para frente aqui, ó. Almas que estão em prisão, 16. Estamos falando um pouquinho da missão do pastor, o que é o pastor, o cuidado do pastor, como é que ele tem que atuar, né? 16.
O que eu tinha de comentários anotado aqui sobre o que eu ia dizer, eu cortei parte disso, de forma que eu não deixasse forte demais. O profeta tinha esse critério. A gente tem que ter esse critério também. Eu não tenho dificuldade, não. A hora que o tempo der, pastor Adil, eu corto aqui. Eu só quero fazer uma oração no final. Então, eu sei que o senhor falou, temos um pouquinho, né? E eu não tenho receio de dizer alguma coisa com um pouco forte demais. Isso possa ferir alguém. E você sabe, você simplesmente tem de quase que chegar à plataforma, então se sentir guiado para dizer o que você vai dizer. Isso é tudo. Não é porque você viu, você vai dizer. Alguém falou que você vai dizer. Você tem que ter uma direção para dizer aquilo. Então, quando você tem uma direção para dizer aquilo, por mais forte que o assunto, que aquela unção desce, aquilo é aceito. Toda a correção feita no lugar certo, na hora certa, no propósito certo. Eu já passei por isso secularmente. E são as pessoas que mais ajudaram na minha vida, são aquelas pessoas que sentaram comigo e disseram, você está errado. Você toma um choque assim, puxa vida, rapaz, graças a Deus. Graças a Deus por isso. Estou errado. Então toda correção que é dita sob a unção, por isso que às vezes o destaque de alguma mensagem dita fora daquela unção não pode produzir às vezes a mesma coisa. Então certos assuntos ditos fora da unção não surtem o mesmo efeito. Então o segredo do culto da reunião é a unção para aquilo, dizendo as mesmas coisas, surte efeitos. Amém? É a ferramenta certa. Nós temos uma caixa de ferramenta. Agora, somente uma vez mais, Senhor, 61. Agora vem um exemplo. Agora vai pegar um pouquinho nós. Tomamos o exemplo errado. As mulheres atuam como a esposa do pastor. Ele permitiu que ela se extraviasse, que cortasse o cabelo, que usasse toda a classe de roupa sexy. E nunca a repreendeu. Esse é o ponto. Ele não está sofrendo aquela esposa, sofrendo aquele filho. Ele soltou as cordas. E o barco está batendo em tudo quanto é bico. Esse que é o problema. E a outra diz, é o profeta falando, é Deus falando, pastores. E a outra diz, e a irmã diz, se a irmã tal pode fazê-lo, eu também faço. Se a esposa do pastor pode, eu também posso. Se a irmã que toca também pode, eu também posso. É isso aí, gente, é simples. O povo é assim. E nós vamos espiritualizando a coisa. A igreja é o trigo, o joio está no meio. Se eu pudesse só regar o trigo, eu regaria, não o joio. Então, é diferente. Você não vai pegar, por exemplo, você pode até pegar um cacho de trigo, que está pendendo lá, você vai, espeta uma varetinha ali, e amarra ele, fica bonitinho, você aproveita aquele cacho inteiro. Mas ficar botando varetinha para manter joio de pé? Estercando pé de joio? Regando aquele espírito? Projetando aquela pessoa? Senão ela vai embora da igreja? Ela vai embora da igreja? Ô irmão, a ovelha não é sua. Um dos maiores problemas do final dos ministérios nossos é embaraço. De todo pastor. Nós vamos se embaraçando. Com família, com famílias, com mulheres, com dinheiro, com fama, nós vamos nos embaraçando. Essa é a verdade. Agora, nós pregamos para todos. Você não pode proibir uma pessoa de entrar na igreja com um certo tipo de sapato. Eu não entendi isso. Não é assim.
Agora, você pode conscientizar a pessoa de que isso aqui é um santuário. Naquela palestra que o pastor Paulo mencionou ali, se você pudesse assistir ela, né? Assiste. O pastor Gideão tem ela com ele já desde o encontro retrasado passado. Irmãos, associa junto com a mensagem estandarte. O que é uma mulher na rua? Um estandarte, para ser visto. Estandarte é para ser visto. Tá, vamos dar um exemplo. Eu não queria entrar nesse assunto, mas acabou entrando, né? Você vê uma pessoa passando na rua, uma mulher, calça justa, cinto largo, cinturão bonito assim, a cabeça de um chapéu, de uma cabeça de boi, bota de salto, tênis em cima assim, chapéuzão na cabeça. O que você fala? Onde será que vai ter uma festa de rodeio? Você está interpretando? Não, ela está vestida para o rodeio. É um rodeio. Então, quando você entra nessa parte do salto, presta atenção, do salto alto da mulher. O salto alto só tem uma função. Uma função. Se a mulher não sabe, conscientemente, inconscientemente, isso aí. Sensualidade. Então, o salto alto é prejudicial à saúde e ele é sensual. Ele é sensual. Dependendo do modelo, ele é imoral. Só é usado para boate, por prostitutas. Ele é imoral. O modelo é imoral. Eu tenho dito para minha esposa, para minha igreja, a mulher vai na vitrine para comprar sapato, ela não olha a cor do sapato, ela olha primeiro no salto. A minha esposa chegou a cortar salto de sapato, porque ela gostou do modelo. Ah, gostei daquela cor. Irmãos, o que é isso? Então, ele está ligado à sensualidade. Na palestra, o médico diz isso. Quando você ergue o corpo assim, ó, entendeu? Você muda a estrutura, você mexe com o quadril, você mexe toda a estrutura. É a questão da visão do sonho da mãe de Mombrana. Agora, será que não estão vendo isso? Pastor, nós estamos pregando, estamos ensinando. Sim, nós estamos pregando, nós estamos ensinando. Isso sempre vai existir. Isso é ponto pacífico. A questão é que nós não temos critérios para que certas pessoas participem. Quanto a pessoa vir para a ceia, se ela vem de sapato, um encontro passado teve uma pergunta: se a pessoa pinta a unha, a mulher, lava os pés dela ou não? Lava os pés dela, irmão, você está se humilhando muito mais ainda. Você não pode estabelecer que uma pessoa não pode tomar ceia daquele jeito. Ó, você vai ter que vir de sapatilha, você vai, não estou repreendendo o pastor Francisco, não. É que parece que não houve um entendimento do que era sapatilha e o que era sapato. O salto é tolerado até 3, 4 centímetros. Pela saúde não tem prejuízo, porque o profeta não dá medida. Vestido dá medida sim, para baixo do joelho. Isso tem padrão sim. Padrão mesmo. Está para cima, está fora do padrão. Então, a questão é essa daí, irmãos. A roupa. E é o mal da era. Agora, existe a mensagem de influência, a invasão dos Estados Unidos, tem isso daí. Você quer ver uma coisa? A atitude do pastor, o que o irmão Brana fazia? Vamos dizer assim, a postura dele frente a certas situações. Uma coisa é pregar, outra coisa é agir. Então é pregação e ação. Mensagem à igreja é sua condição. O título é até sugestivo, né? Encaixa aqui. 79. Você diz, irmão Brana, 78, você tem que receber esse espírito verdadeiramente dócil. Deixe o Espírito Santo me conduzir, seja onde for. Deus, eu amo todo pecador, não importa onde eles estão. Isso nós fazemos também.
Esse tipo de atmosfera entra no coração humano, então você verá algo suceder em sua alma. Exato. Você diz: bem, irmão Branham, há alguma solução para isto? Sim, somente se torne um cordeiro, isto é tudo. Você diz: bem, irmão Branham, eu encontrei uma jovem dama outra noite embaixo em Shreveport. Billy e eu saímos para um lugar para comprar uns sanduíches depois do culto haver terminado. Uma linda mocinha chegou ali, provavelmente adolescente, ou possivelmente 20 ou algo assim, com isso, bem vestida, e se assentou. Eu notei que ela continuava examinando de um lado, desta maneira. Eu somente continuei comendo. Depois de algum minuto, uma senhora chegou. Ela disse: como vai você? Falou com ela, e eu conheço a senhora, que era a irmã Davis ali embaixo. E ela e uma outra senhora do Tabernáculo da Vida, eu as conhecia bem. Ela veio de outro lado e falou comigo, e se foi. Então a jovem assentada do lado, ela disse: irmão Branham, essa foi uma bela mensagem hoje à noite. Eu disse: como vai você, irmã? Eu disse: obrigado, muito obrigado. E eu disse: você é membro do Tabernáculo da Vida? É o mesmo tabernáculo lá, do assunto lá, né? Que mudou o comportamento. Ela disse: eu sou. Ela disse: você sabe, irmão Branham, eu poderia ter cantado no coral, porém eles fazem uma restrição ali embaixo. Eles tinham um padrão. E a pessoa pensa que padrão é legalismo. E a pessoa pensa que você dizer para uma pessoa: irmão, irmã, você não está enquadrada, isso é ódio. Não, é amor isso aí. Ela disse: eu tive, todos os anos de treinamento vocal e tudo. Disse: eu cantava solos e cantava certas coisas. Disse: porém eu não pude cantar, porque eles têm uma restrição, que nenhuma mulher usando pintura pode cantar no coral. Hoje tem uma pintura evangélica. Você já viu umas pinturas que você passa no rosto, que quando a pessoa é filmada fica fosco para tirar o brilho? É bem sutil isso aí, mas existe. Para tirar o brilho do suor passa. É muito sutil. Então, eu estava usando pintura, não pude cantar. Eu disse: bem, louvado seja Deus pelo Tabernáculo da Vida. Então aí a primeira resposta sua, você já mostra o seu espírito. Está certo, está errado. Depois o profeta explicava. Ela disse: bem, eu lhe digo, irmão Branham. Ela disse: eu sou uma cristã. Eu disse: então, irmã, vá para casa e lave o seu rosto com tudo que você arranjar. Oh, que homem sem educação! Que falta de educação, de respeito, de amor divino. Mas sabe o que às vezes a gente não usa certas palavras assim? Porque nós estamos comprometidos com as pessoas, com as famílias. Embaraço. Isso aqui é falta de educação? Me corrige, por favor. Irmão Danda, o profeta faltou educação? Irmão Gerald, Brother Branham foi estúpido, faltou educação? Aqui nessa resposta? Não? Estava correto. Obrigado. Irmã, lave seu rosto com tudo que você arranjar. Eu disse: você quer dizer para mim que você permitiria tal coisa como essa, de usar um pouco dessa velha coisa na sua face? Eu posso provar para você que isso vem do diabo. Eu posso provar para você, a origem disso foi pagã. E quando você usa isso, essa é uma marca de uma pagã. Porque a pessoa é um estandarte. Falando lá no encontro de São José do Rio Preto, até para a mocidade. Você toma assim um shopping, um exemplo de um shopping, numa rua movimentada. Você bate uma foto. Plá! Aí você pega uma foto e olha. As pessoas vestidas. Você fala: aqui não tem nenhuma crente aqui. Pelo cabelo, pelo salto, pela roupa.
Aí a pessoa fala, não, eu conheço essa irmã aí. Opa, mas ela só é cristã se ela abrir a boca e dizer, eu sou cristã. Ela não é um estandarte. Ela só é cristã se ela abrir a boca. Se ela não abrir a boca, não é cristã. É um estandarte. Não está dizendo que não é eleita. Não está dizendo que não tem amor por ela. O pastor tem que ter amor por ela, porque é uma ovelha machucada. Nós não estamos falando aqui de banir ninguém. Não estamos falando de mandar ninguém embora. Nós estamos falando que nós somos médicos e existem pessoas com esse problema. Nós só queremos ajudar. Estamos trocando ideia. É só isso. Lembrar. O Brasil está passando por um problema lá no Nordeste. Tal de Zika Ziro, certo? Zika vírus. É um surto. E, gente, nós somos pastores, nós temos igreja, que o pastor Francisco falou, ele viu um surto. E nós estamos defendendo, entre aspas, estamos querendo defender que não, deixa assim que vai sarar. Tem que tomar providência, não é legalismo. Se nós não somos atalaia, nós não estamos vendo isso, não estamos acertando o alvo, ou será que nós estamos com Alzheimer? O programa... Hã? Alzheimer? Parkinson. Obrigado, Parkinson. Então, Parkinson. Alzheimer também esquece, né? Esquece. Mas, gente, eu estou nesse barco, estou nisso, eu preciso disso, nós estamos nisso. Então, se você vai para um seminário daquele lá, cuidar do Zika vírus, lá vai os especialistas. Aqui. Nós somos os especialistas do Brasil para cuidar da noiva. Nós somos isso. Nós estamos puxando a responsabilidade para cima de nós. Nós somos isso. E aí você está lá no seminário, por exemplo, tal, e tem enfermeiro, tem socorrista, tem tal, tudo. E aí vem o cientista, vem dos Estados Unidos, vem não sei de onde, falar sobre assunto lá e tal, tudo voltado para criar uma vacina e tal, tudo. Aí o irmão levanta a mão e fala, ô irmão, é o seguinte, eu queria dar uma palestra aí sobre como é que cola esparadrapo. Ah, peraí. Tudo bem, esparadrapo é bom, passar a metiolate é bom, mas nós estamos reunidos aqui porque nós temos esse problema. Então essa sensibilidade, nós temos que ter essa sensibilidade, nós estamos vendo essas coisas acontecerem, nós estamos vendo isso, e nós somos os responsáveis. Bom, irmão, o tempo já foi, não? Desculpa com o tempo aí, só quero acrescentar mais um pouquinho, pode ser, pastor Adil, mais 5 minutinhos? Eu vou saltar aqui. Vou saltar aqui, vou pular aqui, vou saltar aqui, vou pular aqui. Ai, meu Deus. Ah, sim, esse aqui eu não posso deixar de lembrar vocês, viu? Melquisedeque, o grande príncipe rei, 79. Aí está você. É a promessa de Deus, que Ele jurou que Ele o faria. Não importa quanto se levanta para tentar simular ou personalizar isto ou abater isto. Isto seguirá adiante e interminavelmente para sempre. Pois Deus tem jurado por si mesmo que Ele cumpriria isto. Agora, se eu falho em pregar isto e decepciono, eu decepciono Deus, Deus levantará alguém em meu lugar para seguir adiante com isso. Se você falha em crer nisto, haverá alguém entrando em seu lugar para crer nisto, ao invés de você, pois Deus tem jurado que Ele o faria. Que consolo isso nos dá. Amém. Vou concluir agora. Hebreus 5, de 1 a 4.
Porque todo sumo sacerdote tomado dentro do povo, dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém tome para si essa honra, a não ser que seja chamado por Deus, como Arão. Parado na brecha, 23. Agora, portanto, nós sabemos que temos mãos inferiores. O pastor e eu, ou qualquer outro pastor, comparando com as mãos do Senhor Jesus. E se ele estivesse aqui nesta manhã, estes pais trariam os seus bebês a Cristo. Mas sendo que estamos aqui na representação dele, que nós o representamos, eles trazem as crianças a nós. E nós o dedicamos ao Senhor, colocamos as mãos sobre eles, em comemoração à sua grande palavra e seus atos. Então, assim é como dedicamos os pequeninos. As nossas mãos não são dignas, mas representam as deles. Deus os abençoe. Eu amo, porque primeiro me amou, comprou minha salvação. Eu amo, Feche os seus olhos, vamos orar. Vocês da Rádio Clube de Bauru acabaram de ouvir uma pregação pregada, uma palestra em nosso penúltimo encontro de pastores da Igreja de Goiânia, plenário para ministros. Vamos incluir nesta oração um pedido que chegou de Zaine, pede oração por enfermidade, câncer. Não sei quem é, mas o Senhor sabe. E se você tem um pedido ao levantar de sua mão, vamos incluir nesta oração de nosso profeta na mensagem Espíritos Sedutores, parágrafo 146. Ele diz: vamos orar. Nosso Pai Celestial, quando vemos esses espíritos sedutores sobre as pessoas, e sabendo que estão menosprezando as coisas de Deus, eu rogo, Deus, que Tu consigas cada homem e mulher aqui dentro hoje. Deixa que seja este dia, Senhor, quando compreenderão que as suas vidas não correspondem com a palavra e que têm ouvido o errado, que o diabo os tem aquietado com revistas, histórias verdadeiras,
tolices apodrecidas do mundo, e com a apresentação de filmes e com a televisão imunda. Ó Deus, coisas tão impossíveis de um cristão ver. Deus, isto nos dá náusea. Tu disseste que isso te dá náusea como vômito. Tu disseste, o cão volta ao seu vômito e o velho porco volta ao seu lamaçal. Um velho cão vomita algo. Ver uma pessoa nascida pela metade, que supõe-se ser hipócrita, vem ao altar, como se fosse vomitar o mundo. Ainda continua a mesma coisa, volta e come as coisas novamente. Ó Deus, limpa a tua casa, Senhor. Aleluia. Envia o Espírito Santo em tal convicção à moda antiga, a ponto que limpe o apetite da pessoa, limpe a sua alma e a limpe completamente e faça uma criatura que segue rumo ao céu. Dai-lhe, renova sua juventude, seus votos como a águia, para que ela possa subir e sobrepujar as coisas desse mundo, subir para os céus, além de onde ela possa ver os problemas se aproximando à distância. Conceda, Senhor. Tu comparaste teus profetas com elas, com águias que tinham olho de águia, podiam subir bem alto e ver as coisas muito antes de chegar lá. Ó Deus, abençoe essa pequena igreja, abençoe essas pessoas que vêm aqui, abençoe os desconhecidos dentro das portas hoje e faze-os saber que esta mensagem não foi dirigida a nenhum ser em particular, mas dirigida especialmente, Senhor, àqueles que estão profundamente necessitados, sabendo que algum dia será necessário nos colocar de pé junto ao julgamento de Deus e sabendo que seremos tidos como responsável por conhecermos a verdade e não dizê-la. Pai, rogo que ela seja aceita em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que tudo é possível. Ficamos em pé. E que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Nada é
Senhor Jesus Cristo, Sua palavra é a verdade. Todos nós fomos abençoados, todos nós fomos ajudados, todos nós fomos corrigidos, do púlpito à portaria. A mensagem de Deus é maior do que o profeta, a mensagem de Deus é maior do que o pastor. Deus, queremos dar lugar para isto. Não importa a quem fira, a quem nos fira, tire de nós todo o embaraço, toda a fraqueza e nos prepare para esta hora final. Ajude os esposos, as esposas, ajude os maridos, ajude os pais, as mães, ajude os filhos, as filhas, os moços, as moças, as crianças. Estamos vivendo num mundo mau, pecaminoso, terrível, mas dentro de tudo isto, desse monturo de lixo, de cultura, de religião, de política, Deus tira uma noiva justificada, santificada, cheia do Espírito Santo, preparada, sem mancha, sem ruga, para o arrebatamento. Senhor Jesus, queremos fazer parte deste grupo. Temos que lutar, temos que vencer, temos que lutar. Então esforça a nossa coragem. Nós pedimos isto, abençoe nosso retorno, nosso almoço, descanso e o culto à noite. Os irmãos que estão vindo, as caravanas, ônibus, guarde cada um deles e nos dê mais uma bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vire para o seu irmão, sua irmã, diga a Deus que te abençoe neste precioso nome. Deus abençoe ainda os irmãos aí em Pardinho, Mandina, Pâmela, Thaís, Tom e Agudos, Débora, Michele em Birarema, Raquel, Yasmin, Botucatu, Rosane e filhos em Óleo, Sara Regina e Eliezer Lençóis Paulista, a irmã Nicéia, irmão Ian e a Sara em Genebra, Suíça, irmão Salvador e Maneus em Piraju. Deus abençoe vocês, recompense a todos vocês, todos nós.